Este é apenas um vídeo de abertura. Agora nós vamos trabalhar com algumas questões importantes, como por exemplo, a legislação relacionada ao trabalho do corretor de imóveis e que com certeza vai ser objeto da prova da próxima semana. A documentação que um corretor de imóveis deve manipular com muita frequência no seu dia a dia. Partes do PITAM, é uma questão interessante. Como montar um termo de visitação, que é um documento muito simples, mas é bom a gente discutir um pouquinho. Questões desse tipo estarão nessas aulas que nós gravamos e estão à disposição de vocês lá na página da Hotmart. Ela tem um pequeno preço, não é nada caro, não é nada absurdo, é apenas para pagar os custos realmente dessa operação, tá? Que não é fácil e nem tampouco é barato, tá bom? Um grande abraço e boa sorte a vocês. Vamos lá? Olá, meus amigos, tudo bem? As partes de um PITAM, o que que compõe o PITAM? Lá no ato normativo número 1 de 2011, o COFES nos explica quais são as partes de um PITAM. Todavia, é muito importante que nós saibamos que nós temos que ter tudo aquilo que está lá, mas você pode tornar o seu PITAM um documento mais parecido com você. Para isso, você insere tudo que está lá e, se puder colocar mais alguma coisa, é muito bem-vindo. Então, o que nós temos aqui na primeira parte desse sumário? Nós temos o nome do documento, que é um parecer técnico. Você vai colocar uma sigla, um número nesse documento que permita a você identificar o documento mais facilmente. Por exemplo, esse é o documento de número 81 de 2023. DEF é uma sigla que eu coloco para eu identificar os meus PITAMs, ok? Logo no início, eu vou usar fotos da fachada do imóvel avaliando, isso em respeito à orientação do COFES. Depois o sumário. Vou citar as considerações preliminares, porque eu vou explicar para quem vai ler o meu PITAM o que é o PITAM. Eu tenho que explicar para essa pessoa. Essas são as considerações preliminares. Logo em seguida, eu preciso dizer quem é o solicitante desse documento. E não se esqueçam, solicitante e proprietário não são as mesmas pessoas às vezes. Às vezes o proprietário coloca o imóvel à venda e alguém que quer comprar solicita a você que faça uma perícia. Por quê? Porque ele quer ter certeza de que está pagando o valor real de mercado. Então, às vezes, o solicitante é um comprador, uma pessoa qualquer, que não tem absolutamente nada a ver com o imóvel, é diferente do proprietário. E você vai dizer qual é a finalidade desse documento, ele tem que ter uma finalidade, quais são as atividades básicas que você está promovendo, não é? E você vai citar a vistoria que você fez em loco. O que você encontrou quando chegou lá, como é a cidade, como é o bairro, como é a localidade onde o imóvel está inserido. Você vai citar tudo, vai descrever absolutamente tudo no seu conceito de valor. Isso é um texto básico que geralmente a gente usa em todos os PITAMs. O que é o valor? Como que você chega ao valor de um imóvel? Como você conceitua isso, não é? Condições e limitações. Quais são as condições do imóvel? Quais são as limitações nas quais ele se encontra? Por exemplo, esse imóvel está inserido numa quadra tal, ao lado dele, quais são os imóveis que tem à direita, à esquerda, pelos fundos, não é? Diagnóstico de mercado. Você vai explicar para a pessoa que vai ler o seu documento como você diagnostica o imóvel, o mercado no qual aquele imóvel está inserido. Você vai citar a competência, qual é a sua competência para fazer aquele tipo de imóvel, aquele tipo de vistoria, perdão, e que tipo de critérios você utilizou para isso. Você vai citar também as partes da ABNT que são importantes para deixar claro que você trabalhou com base na determinação da norma técnica. Vai citar as abreviaturas para que a pessoa que esteja lendo, quando ela se deparar com uma abreviatura, ela vai lá na página tal para encontrar o significado dessa abreviatura. Você vai dizer qual foi a metodologia que você utilizou. Isso aqui é muito importante. Qual foi a metodologia que você utilizou? Foi a metodologia de comparação direta de dados de mercado por fatores? Ou foi a comparação direta de dados de mercado por inferência estatística? Ou foi a metodologia involutiva ou a evolutiva? Percebeu? Então, esses dados todos você vai colocar de forma que a pessoa leia e saiba qual método que você utilizou. Porque muitas vezes a sua avaliação pode ser objeto do estudo de um outro profissional que pode tentar impugnar o seu trabalho. Então ele vai procurar cada detalhe na sua avaliação. Você vai especificar a sua avaliação
vai mostrar qual foi o aproveitamento eficiente que você fez depois de toda a análise, de todo o estudo feito, ok? Isso tudo nós vamos explicar com mais detalhes numa outra aula. Neste momento aqui, você vai descrever um objeto. Qual é o objeto? É o objeto da sua avaliação. É uma casa? É um apartamento? É um terreno? É uma sala comercial? Você vai fazer uma descrição bem sucinta, ao mesmo tempo objetiva, porém completa, tá? Você vai dizer qual é a localização desse imóvel, como você faz para ter acesso a esse imóvel. Você tem que descrever quais são as ruas que levam até esse imóvel, qual tipo de ocupação circunvizinha, como é a vizinhança desse imóvel no qual ele está inserido, ele tem infraestrutura urbana, né? Tem rua para chegar até lá, tem equipamentos urbanos, tem água, tem luz, tem coleta de lixo. Esses detalhes todos você precisa descrever, não é? E depois você vai falar das características físicas do próprio imóvel, como ele é. Você vai descrever de forma clara, objetiva, mas ao mesmo tempo completa, como é o imóvel que você está avaliando. Determinação de valor de mercado. Bom, depois que você faz toda essa pesquisa, depois que você compara o imóvel avaliando com as amostras que você tem, você vai determinar o valor de mercado. E isso quem faz geralmente é o software, não é a gente, não é? Você vai usar análise de regressão, você vai explicar no método que você utilizou que tipo de análise você fez, como você chegou a esses dados, como você coletou esses dados, de onde você tirou, foi do jornal, foi da internet, enfim, você vai dizer no seu documento quais são os imóveis que você utilizou para montar a sua amostra. É importante também ressaltar que você tem que explicar no seu documento como você processou a análise desses dados, ok? Não é só colher os dados, como eu processei, como eu cheguei, como eu fiz uma homogeneização das informações para chegar aos dados em que eu cheguei. Você vai explicar o modelo de melhor ajuste, tá? Isso a gente vai explicar no momento mais à frente. Você vai também explicar qual foi o tratamento estatístico da amostra, como você tratou essas informações, ok? O cálculo do valor de mercado, você vai ter que explicar como você chegou a esse cálculo, ok? Você vai classificar a sua avaliação e dizer se essa avaliação que você fez é uma avaliação, qual o nível de precisão dessa avaliação. Você vai fundamentar qual é o nível de precisão ao qual você chegou. Logo em seguida, a gente vai partir para a conclusão do trabalho, não é? Esse trabalho precisa de uma conclusão em que você explica o valor do imóvel é tal e você vai dizer isso de forma clara lá no seu documento. Logo em seguida, a gente parte para o encerramento do PITAM, onde você vai colocar uma declaração de que aquele documento, aquele parecer técnico está de acordo com o código de ética da profissão. Depois você vai colocar todos os seus anexos, o anexo 1, que é o relatório de fotos, o anexo 2, que é a listagem com os documentos que você pesquisou, não é? O anexo 3, que é um relatório estatístico, geralmente o programa emite esse relatório para você. O anexo 4, se você teve uma escritura pública ou se você teve uma certidão de ônus dada pelo proprietário. O termo de visitação, que a gente já viu aqui. E o seu currículo como corretor de imóveis, em que você vai dizer exatamente qual é o seu grau de formação e citar tudo isso para você poder assinar esse documento e entregar para um juiz ou então para o cliente que o contratou. Esses dados são de suma importância, tá ok? Cada passagem dessa tem que ser feita de forma primorosa. E a gente vai ficando